Boa noite, queridos irmãos. Que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Que Jesus e as equipes de espíritos superiores possam estimular as reflexões dessa noite. Fico muito feliz de poder estar nesse encontro de estudos da nossa casa Paulo de Tarso. E é nesse momento em que vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos mentores, rogando que a equipe espiritual da nossa casa, que nos inspira sempre, mas que hoje nos inspire melhores palavras, e que a equipe também de Joana de Ângeles possa nos amparar para realizarmos uma tarefa de forma satisfatória, na certeza que os bons espíritos aqui estão nos envolvendo, para que possamos ter o melhor entendimento possível do estudo dessa noite. Nessa certeza, pedimos licença para iniciar os estudos da nossa casa. Que assim seja. Essa noite, nós vamos estudar a lição número 14 deste livro de Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, Momentos de Saúde e de Consciência. Eu estava pensando um pouco sobre essa lição, né? Uma lição tão atual, que às vezes a gente não se dá conta das coisas que acontecem na nossa vida e o quanto nós nos deixamos levar por momentos de sombra, pequenos momentos que não estão saindo como nós gostávamos. E aí nós esquecemos, claro, nós, espíritas que estudamos a doutrina espírita, esquecemos muitas vezes que nós estamos na Terra para uma reabilitação. E essa reabilitação de crueldades, de enganos, de equívocos, não nos surpreendamos quando formos visitados por ocorrências desastrosas. Somos espíritos imperfeitos numa escola de reabilitação, de categoria, de provas e expiações, e essa escola é a Terra, a caminho de uma regeneração. E dessa forma nós vamos iniciar, então, a leitura do nosso texto e passo a passo nós vamos tentando entender esse texto, porque esse é um texto profundo. Depois, cada um que se sentir convidado, sentir vontade, vai até o livro, compra esse livrinho que é maravilhoso e estuda cada lição, que vale muito a pena. Nessa lição, Dias de Sombras, Joana de Ângeles inicia assim: coincidentemente, há dias que se caracterizam pela sucessão de ocorrências desagradáveis. Nada parece dar certo. Todas as atividades se confundem, se embaraçam e os fatos apresentam-se perturbadores. A cada nova tentativa de ação, outros insucessos ocorrem, como se os fenômenos naturais transcorressem de forma contrária a tudo. E nós não nos damos conta que nesse momento nós colocamos a culpa muitas vezes no universo, nos astros, nos obsessores, nos nossos companheiros, nos nossos colegas, na nossa má estrela. Nós sabemos que esses são dias que despertam, né, aquele monstrinho do pessimismo e da queixa que vive dentro de nós. Quem de nós já não passou por um dia de sombra? Segundo os teóricos da psicologia cognitiva, o que perturba o homem não são os fatos, mas a maneira como esse homem interpreta esses fatos. Fiquemos com essa frase: não são os fatos, mas é a maneira como nós interpretamos os fatos. E aí, aos pouquinhos, nós vamos entendendo melhor ainda a lição de Joana. Nessas ocasiões, as contrariedades aumentam e o pessimismo se instala nas mentes e na emoção, levando as mentes ao pessimismo,
que se instala, levando-as a lembranças negativas, com presságios deprimentes. Quem lhes padece a determinação, a injunção, tende ao desânimo. Essas determinadas lembranças trazem a gente um toque de desânimo. E refugia-se, então, em padrões psicológicos de autoaflição, de infelicidade e de desprezo por si mesmo. Esquecendo que nós somos filhos de Deus, esquecendo que nós fomos criados para a felicidade e que a vida espera que nós sejamos felizes. A vida espera ser vivida por nós. Mas muitas vezes nós ficamos prisioneiros dos nossos padrões psicológicos, o padrão de infelicidade, que é tomado por aquela repetição de pensamentos de catástrofe, de desastres, de abandonos. Nós também somos tomados por aqueles padrões de autoaflição, que é tomado pela angústia, né? Nós ficamos com angústia, com preocupação, e isso vai fazendo com que a gente se contamine com esse pessimismo. Nós também temos o padrão de desprezo por si mesmo, que é assim, ó, quando nós temos uma ausência de autoestima, uma ausência de alto valor. Nós esquecemos, como nós dissemos antes, que nós somos criados por Deus, que nós somos criaturas de Deus, e que tudo que nós precisamos nós temos para chegar à nossa evolução. Então, quando nós nos deixamos levar por esses padrões psicológicos, nós deixamos ir por água abaixo tudo aquilo que nós temos de bom, porque ficamos intoxicados por esse pessimismo. Continuando com Joana, ela diz assim: então, aquele que padece essa determinação do desânimo, né, sente-se sitiado, cercado por forças descomunais, contra as quais não pode lutar, deixando-se arrastar pelas correntes do contra, pelas correntes contrárias, envenenando-se com o mau humor, com o humor ruim. Esse humor ruim deixa um gosto amargo na nossa vida. E ela continua dizendo: são esses dias de prova, e não para desencanto, de desafio e não para a cessação do esforço. Na vida há um processo de equilibração entre as polaridades, positiva e negativa. Há uma dinâmica entre o nosso anjo e o nosso demônio, entre a harmonização e a desarmonização. Aceite estar em trânsito evolutivo. Isso é importante que nos demos conta. Aceite esse trânsito evolutivo e se relacione com essa sombra, com esse processo evolutivo de uma maneira que dá no momento. Muitas vezes é isso que a gente precisa entender, que a gente faz o nosso melhor no momento. Acolher essa sombra, não rejeitar, porque muitas vezes, olhando pelo olhar do Jung, e esse psicólogo analista, ele diz que a sombra pessoal, é tudo aquilo que nós não queremos ver, é tudo aquilo que nós reprimimos. E nem tudo o que nós reprimimos precisa ser reprimido. A gente aprendeu a reprimir por conta de uma cultura, por conta de uma sociedade. A gente aprendeu a reprimir a raiva por conta da sociedade. É óbvio que nós vamos controlar para não ficarmos numa situação de largar a nossa raiva no colo de qualquer um. Porém, é importante nós nos autorizarmos a sentir a raiva, a entrar em contato com esse pequeno demônio que existe dentro de nós e acolhermos ele com amor. Esse é um passo muito importante na nossa vida, até para que a gente possa, assim, como disse Joana, entender que são dias de provas,
e não para desencanto, de desafio e não para a sensação do esforço. E ela continua: quando recrudescem, né, quando aumentam as dificuldades, maior deve ser o valor moral na batalha. A gente precisa entender que essa batalha, ela é do dia a dia. Ela nos diz aqui que nós temos que ter investimento de energias. E que energias são essas? A energia da fé, da confiança. E os valores que nós precisamos, esses valores morais, para utilizarmos na batalha, são da esperança, da coragem, da determinação. São esses os momentos desafiadores, pois qualquer ascensão que nós venhamos a atingir exige esforço. Nós precisamos entender que nós precisamos de esforço. Dias de sombra são dias em que nós nos encontramos com a nossa própria sombra, como já dissemos antes. E principalmente neste momento em que nós estamos em transição para um mundo de regeneração, nós precisamos conhecer a nossa sombra. Porque assim já estaremos em transição. Isso é muito importante. Nós já estaremos realizando o autoconhecimento que é tão necessário para esse período de transição. Voltamos um pouco mais aqui para o nosso texto, que nos diz assim: desistindo-se de lutar mais rápido, se dá o fracasso. E quando se vai ao enfrentamento com ideias de perda, parte do labor já está perdido. Parte do trabalho já está perdido. Quem pensa em derrota já perdeu parte da luta por realizar. Quem cultiva um insucesso dificilmente enfrentará os desafios para a vitória. Nós temos esse... não está aqui o livro agora. Depois vou dar para vocês o nome do livro, que é Filho de Deus, também de Joana de Ângeles. Vale muito a pena. Eu não tenho ele aqui para poder mostrar a capinha para vocês, mas o livro é Filho de Deus. Tem várias lições muito importantes, lições que nos ajudam para o dia a dia, até para que a gente possa se convencer que realmente nós somos filhos de Deus. E lembrando assim que Joana diz que todo desafio propõe esforço na luta. Nós precisamos ter fazer esses esforços. Continuando então, ela diz: nestes dias sombrios, que acontecem periodicamente e às vezes tornam-se contínuos, vigia mais, não te deixe levar pela impulsividade. Vigia mais e reflexiona. Com cuidado, pensa, aceita, analisa. Um insucesso é normal, ou mesmo mais de um, num campo de variadas atividades. Todavia, ela continua dizendo, a intermina sucessão deles pode ter por gênese em fatores espirituais perniciosos. Refazendo a frase. Todavia, a intermina sucessão deles pode ter fatores espirituais perniciosos por gênese. Então, esses fatores de sombras, esses fatores que não estão tão bons, que estão causando grandes dificuldades, pode sim ter gênese, pode ter origem em fatores espirituais perniciosos, cujos personagens se interessam em prejudicar-te, abrindo espaços mentais e emocionais para intercâmbio nefasto. E dessa forma que aconteça então um processo de obsessão. Mas assim, vamos fazer aqui um processo de lembrar, né?
para aqueles que não sabem o que é a obsessão, estão entrando em contato agora, neste momento, pela primeira vez. Nós vamos simplificar, muito simplificado, tá? Para a gente conseguir entender o que são esses fatores espirituais perniciosos e quem são esses personagens que querem nos prejudicar. O que é a obsessão? A obsessão é uma ação persistente de um espírito mau, e esse espírito mau exerce sobre um indivíduo essa ação. Vai desde uma simples influência moral até uma completa perturbação do organismo, das faculdades mentais. Do organismo no sentido de até, de repente, de dores, de limitações espirituais, mas que fazem sim um efeito no nosso corpo físico, também fazem um efeito no nosso funcionamento psicológico. Do mesmo modo que essas doenças resultam das imperfeições físicas, as doenças do corpo, a obsessão sempre é resultado de uma imperfeição moral que dá acesso ao mau espírito. Então, é a nossa sombra que está entrando e permitindo que esse mau espírito entre em contato conosco. Claro que na nossa categoria de espíritos imperfeitos, habitando um mundo de provas e expiações, teremos muitas vezes, sim, momentos em que vamos dar a oportunidade, a chance, vamos entrar em contato com esses irmãos. Mas também vai de nós, da nossa vontade, da nossa determinação, não permanecermos naquela faixa, naquela frequência que possibilita essa comunicação. E aí nós podemos sim trabalhar em nosso favor e sairmos dessa sintonia. Mas quem são esses obsessores? Que aqui a Joana diz que são personagens que se interessam em nos prejudicar. São homens que viveram na Terra, são os obsessores, são homens que viveram na Terra e que desencarnaram. Então hoje são almas que viveram na Terra e que estão fixados nos seus sofrimentos e que quando eles querem nos prejudicar, ou eles têm um vínculo conosco, querendo fazer a justiça pelas próprias mãos, então ficam fixados nos seus sofrimentos em busca de uma vingança, ou eles estão ali por conta da sintonia. Porque é isso. Nós vivemos num mundo material que se comunica o tempo todo com o mundo espiritual. Nós não nos damos conta disso, mas é assim que funciona. E o que faz com que a gente entre em contato com esse mundo espiritual? As nossas condições mentais, os nossos pensamentos, os nossos hábitos, a nossa frequência, né? Que é o produto disso tudo. E, é claro, a nossa imperfeição. E por que Deus permite que a obsessão aconteça? Para que nós possamos despertar, para que nós possamos aprender a entender que continuar com esses nossos padrões não nos leva a nada. E nós precisamos aprender a nos conhecermos, que dessa forma, além de fazermos o bem para nós, automaticamente estaremos fazendo bem para esses que buscam nos influenciar de uma maneira tão ferrenha. Porque eles também vão ver, olha, se essa criatura que tanto mal me fez está tentando mudar, eu vou dar uma chance para ela. E é assim que acontece, é o início de todas as desobsessões. Quando nós começamos a fazer um esforço para dar conta das nossas sombras, para dar conta das nossas frustrações nos dias perturbadores, né? Nesses dias em que as coisas parecem que não dão certo. Mas será que não estão dando certo ou será que nós estamos fazendo uma interpretação dos fatos através da nossa maneira de interpretar? Então agora voltamos para o nosso texto e vamos
com Joana mais um pouquinho. Quanto mais te irrites e te entregues à depressão, mais forte se te fará o cerco, a armadilha, e mais ocorrências infelizes tomarão forma. Não te debatas até a exaustão, então não briga nem contigo, nem com o outro, nem com os fatos. Nadando contra a correnteza, porque quando a gente briga, a gente está nadando contra a correnteza, porque a lei é de progresso, a lei é de amor, a lei não é de briga. Quando nós brigamos, nós ficamos ali limitados. Vence-lhe o fluxo, né, do desejo de brigar, contornando, desviando a direção das águas velozes. Há mentes espirituais maldosas que te acompanham interessadas no teu fracasso. Quanto mais nós nos irritamos, quanto mais nós criamos dificuldades, quanto mais nós nos queixamos, mais emitimos sinais de negatividade e mais acabamos contaminando o nosso corpo físico e o nosso campo eletromagnético, o nosso corpo fluídico, que resulta numa atração dos fluidos iguais. Então, quanto mais eu me irrito, mais eu vou atrair, né, companhias irritadas. Quanto mais eu me queixo, mais eu vou atrair companhias que se queixam. E a Joana continua dizendo assim: reage-lhes a insídia, a emboscada, mediante a oração, o pensamento otimista e a irrestrita confiança em Deus, a absoluta confiança em Deus. Nós precisamos aprender que orar é banhar, é banhar-se de claridade, colocando-se em sintonia com as chuvas de energias benéficas, restauradoras. Quem ora vitaliza-se com essas energias. Essa também é uma das frases, um dos textos que eu gosto muito do livro Desperte e Seja Feliz. Outro livro muito bom para podermos estudar. E a Joana continua nos dizendo: rompe o moto contínuo dos desacertos, mudando de paisagem mental, de forma que não vitalizes o agente perturbador. Então não vitaliza o teu pensamento, não entra em sintonia com esses espíritos, que eles também estão perdidos. Quanto mais nós nos perdemos, mais nós ajudamos eles a se perder, porque eles já estão perdidos, querendo que a gente se perca. Então, se a gente se deixa perder-se, né, vamos pensar assim, nós não estamos fazendo bem nem para nós nem para eles. Nós não estamos, vamos dizer assim, navegando nas energias da lei do amor. Essa energia negativa, ela continua então, e o nosso papel neste momento é cortar essa conexão. A gente precisa despertar dessa consciência de sono. Essa consciência de sono faz com que a gente coloque tudo, a gente projete. A gente coloque a culpa sempre no outro. Nas coisas ali de fora, no nosso trabalho, no nosso irmão, no nosso esposo, no nosso chefe, no governo. Nós colocamos sempre ali fora a responsabilidade. Então a gente precisa despertar. A gente precisa despertar e reagir com uma prece. Ao reagir com a prece, nós buscamos então pensamentos otimistas, nós nos responsabilizamos pela nossa capacidade de entender aquela situação. Nós somos filhos de Deus. Vamos confiar em Deus, vamos romper com esse moto contínuo, como diz a Joana, para que a gente possa despertar da consciência de sono. E ela continua assim: neste momento, então, lê uma página edificante, educativa, do Evangelho ou de outra obra de conteúdo nobre, a fim de renovares-te
emocionalmente. Afasta-te da agitação, do bulício, da desordem e repousa. Repousa e contempla uma região que te arranque do estado desanimador. Acalma a mente, troca de frequência, busca um lugar seguro dentro de ti ou fora de ti. Às vezes tem cada um tem o seu jeito de buscar o seu momento de meditação, momento de autorreflexão, que tudo isso também é uma oração. Às vezes a gente tem um lugar em que a gente gosta, uma cadeira que a gente gosta de sentar, um lugar onde a gente gosta de ficar. Às vezes a gente vai buscar a sociedade espírita, né? Às vezes a gente mentalmente também lembra de um momento de felicidade, de bem-estar. Nós temos sim um lugar tranquilo, ou dentro de nós ou fora de nós. Então a Joana diz, busca, eleva então esse teu pensamento e que dessa maneira tu vai ter um futuro ditoso. Ela diz assim, eleva-te a Deus com unção, com suavidade, e romperás as cadeias da aflição. Quantas vezes nós somos tomados pela aflição e não conseguimos sair? Ficamos ali prisioneiros, limitados. E às vezes a gente quer limitar o outro também. Mas a Joana nos deixa bem claro, né? Se tu elevar o teu pensamento a Deus, tu vais conseguir romper a cadeia de aflição. Desperta então, reage, a prece rompe, né? Essa consciência adormecida que nós estávamos falando ainda há pouco, a consciência de sono, reage com a prece, com o pensamento otimista, aí dessa forma o teu corpo já vai reagir um pouco mais, e às vezes vai aqui também uma dica, né, que a gente diz, não somente com a oração, não somente com boas leituras, não somente com um bom filme, não somente com uma boa música, mas também com uma caminhada, com uma conversa com um amigo. Às vezes a gente pode fazer até, sabe o que? Para conseguir vencer os dias de sombra, vamos fazer um bolo. Quem sabe fazer bolo é melhor ainda, né? Mas vamos fazer um bolo. Vamos levar para um amigo. Quem sabe daqui a pouco também vamos fazer uma prece por nós ou por alguém que está precisando. Vamos colocar em funcionamento, em movimento essas energias poderosas que nós carregamos. Somos filhos de Deus. Nós temos sim condições de produzir maravilhas. Encaminhando então, ou caminhando para o finalzinho do nosso estudo, a Joana diz assim, há sempre sol brilhando além das nuvens sombrias, e quando ele é colocado no mundo íntimo, nenhuma ameaça de trevas consegue apagar-lhe, ou sequer diminuir-lhe a intensidade da luz. Segue-lhe a claridade. Vence o teu dia de insucessos. Confia e seja tranquilo. Desse modo, não desista então. Não desista, que nenhum de nós venhamos a desistir. É isso que a Joana quer, ou que ela deseja quando ela diz. Desse modo, não desista de repetir, então, as tentativas corretas que até o momento não tiveram sucesso. Mas nós vamos sim adquirir novos hábitos. Se nós continuarmos nessa tentativa, repetiremos 1000 vezes se for necessário. Se a gente não conseguiu ainda, nós vamos treinar o sentimento novo e nós vamos conseguir. Nós não vamos desistir do amor, porque Deus jamais desiste de nós. Então não tem como desistir de ser feliz. Não tem como desistir de chegar na evolução. Isso é uma lei. Existe uma lei, a lei é de progresso. Nem que a gente não queira,
a gente vai ser feliz. E encerrando então o nosso encontro, vamos ler aqui o que Joana nos diz no começo do seu capítulo, que eu gosto sempre de deixar para o final. Ela diz assim: vamos agora mentalizar Joana na nossa frente, vamos mentalizar Jesus e vamos deixar que essas palavras derramem sobre nós novas perspectivas, novas frequências a serem atingidas, uma nova sintonia. A luz divina envolve-me e rompe as trevas exteriores que teimam em sitiar-me na amargura. Deixo-me clarear e todas as dificuldades se desfazem, ensejando-me ver melhor o programa da existência. O pessimismo desaparece e a irritação acaba. Estou destinado ao êxito que buscarei com a mente enriquecida de entusiasmo. Banho-me de luz externa e sou a luz interior. Agradecemos aos espíritos protetores, aos queridos amigos da nossa casa Paulo de Tarso. Agradecemos a essas mentes que moram nas muitas moradas da casa de nosso Pai e que também vibram por nós. Todos nós na Terra recebemos as energias salutares dos mentores amigos, que neste momento possamos encerrar o nosso estudo recebendo toda essa vibração. Pedimos então licença à equipe espiritual da nossa casa para encerrar o estudo da noite de hoje. Que assim seja. Até a próxima.